E aquela cena em que Bruce Wayne recebe uma mensagem do Flash em Batman vs Superman, é um sonho? Um delírio? Ou é a DC nos dando um vislumbre do que vai acontecer no filme da Liga da Justiça? A gente vai descobrir agora, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e o vídeo de hoje é um pedido especial de um dos inscritos aqui do canal, o Leandro Freire. Ele pediu um vídeo sobre essa que é sem dúvida a cena mais intrigante de Batman vs Superman. A cena em que Bruce Wayne tá na Batcaverna e tem uma visão, ou um sonho, ou um delírio, ou talvez tenha sido uma mensagem do futuro. Ah, sim, esse é o meu alerta de spoilers, significa que nós vamos falar sobre cenas que são surpresa para quem ainda não assistiu ao filme. Então se você ainda não assistiu o filme, é melhor que você não assista esse vídeo. Ao invés disso, eu vou deixar aqui em cima um outro vídeo que eu fiz falando sobre Batman vs Superman, só que sem spoilers. Bom, e se você já assistiu o filme, vamos recapitular essa parte. A cena começa com o Batman em um futuro apocalíptico, tentando colocar as mãos em um carregamento de kryptonita, que é a única forma de deter o Superman. As coisas saem errado e o Batman e seus companheiros acabam tendo que lutar com um exército formado por humanos com a insígnia do Super-Homem e com esses demônios alados que chegam na festa para deixar tudo mais interessante. O Batman acaba capturado e o próprio Superman aparece num clima extremamente azedo para acabar em pessoa com o morcegão. Antes de matar o Batman, o Azulão diz: "Ela era meu mundo e você a tomou de mim." O que significa que nessa visão a Lois Lane pode ter morrido em decorrência de alguma ação do Batman. E logo depois disso, Bruce Wayne acorda aparentemente já no meio de uma outra situação. Ele tá novamente na Batcaverna, mas se abre uma espécie de portal. E através desse portal, o Flash do futuro aparece e fala com ele. E nessa visão, o Flash diz o seguinte: "Bruce! Me escute! É a Lois Lane! Ela é a chave! Eu cheguei muito cedo! Você estava certo sobre ele! Você sempre esteve certo sobre ele! Tema-o! Ache a gente, Bruce! Você tem que achar a gente!" Eu peço desculpas pela dublagem, eu sei que ela ficou meio cachorra, mas eu só tinha achado essa cena em inglês e com áudio muito ruim na internet. Mas essas são exatamente as palavras do Flash na cena. Muito bem, vamos dividir esse trecho em duas partes. A primeira parte do sonho lá naquele mundo apocalíptico governado pelo Superman, e a segunda sendo esse aviso do Flash. Bom, sobre o Flash, essa última parte foi um sonho? Não. Decididamente não. E a maior evidência disso tá na própria imagem. Você vê que ali, durante a fala do Flash, tudo que tá ao redor do Bruce Wayne vira uma tremenda confusão. Os papéis saem voando para todo lado e são justamente eles, os papéis, que vão corroborar essa tese de que isso não é um sonho. Porque quando o Flash para de falar e o portal se fecha, o Bruce Wayne sai desse estado alterado no qual ele se encontrava e se vê novamente sozinho na Batcaverna. E tudo ali tá mais tranquilo que água de poço, exceto por isso. Opa, olha ela, a folha de papel ali caindo. É uma prova material, um resquício físico da aparição do Flash. Essas folhas de papel caindo significam que esse forrobodó todo realmente aconteceu e não foi um delírio. Além disso, Barry Allen estava usando o traje do Flash e Bruce Wayne nunca viu o traje do Flash. E se ele nunca viu o uniforme do Flash, ele não poderia ter sonhado com o Flash de uniforme. Além disso, o Flash fala sobre a Lois Lane e Bruce Wayne não conhece a Lois Lane, ele também não sabe que ela tem um relacionamento com o Clark. Talvez ele até já tenha lido alguma matéria dela quando ele estava lá em Metrópolis, mas daí a sonhar que ela é a chave para alguma coisa já é demais, né? Essa foi a segunda parte desse delírio, que na verdade não foi um delírio, né? Aconteceu de verdade. E a primeira parte dessa cena, aquela que mostra o Batman ali naquele mundo apocalíptico. Bom, e essa cena seria um sonho? Não, claro que não. Não existe a mais remota possibilidade de que essa cena tenha sido um sonho. Sabe por quê? Por causa disso? Olha ali no chão, sabe o que é isso aí? Esse é o Ômega, e o Ômega é o símbolo de um dos maiores vilões do universo DC, o Darkseid. Esse mesmo. E aqui vale o mesmo raciocínio da cena do Flash. Batman não conhece o Darkseid, ele não faz a menor ideia de que Darkseid existe. Então como é que o Ômega do Darkseid pode ter ido parar num sonho do Bruce Wayne assim do nada? Nem se ele fosse a mãe de Ná. A única forma de se sonhar com alguma coisa é tendo visto essa coisa em algum momento da sua vida, tendo vivido essa experiência ao longo da sua vida. E tem mais, esses passarinhos aqui não são os Angry Birds, meu chapa. Eles são ninguém mais, ninguém menos do que os Parademons, ou Parademônios. São as criaturas que servem ao Darkseid, fazendo todo o trabalho sujo para ele. Eles são os
Minions do Darkseid. E eles aparecem em várias histórias nos quadrinhos e não tem a menor chance de o Bruce Wayne ter ideia de que eles existem. Olha aqui esse aqui no detalhe, ó. Sendo assim, nem por toda a coincidência do mundo, o Batman poderia ter sonhado com eles e com o Ômega do Darkseid. Agora imagine um mundo em que o Super-Homem ficou mal e ainda se aliou ao Darkseid. Ou eu aqui não queria viver nele. As duas partes dessa cena são complementares e eu acho que elas apontam para um único caminho: Injustice. Na verdade, um arco chamado Injustice, Deuses Entre Nós. Injustice foi inicialmente um jogo de videogame baseado no universo da DC, mas a história era tão bacana que a editora acabou lançando em 2013 uma série contando a saga. Na história, o Coringa engana o Super-Homem fazendo com que ele mate a Lois Lane, pensando que ela é o Apocalipse. Punk, né? Pois é. Como se não bastasse isso, um dispositivo conectado aos batimentos cardíacos da Lois acaba fazendo com que Metrópolis seja destruída também. E como se isso também não bastasse, a cereja do bolo, quando morreu, Lois Lane estava grávida, esperando um filho do Homem de Aço. É, desgraça pouco é bobagem. O que acontece é que o Super-Homem pira completamente na batata. Ele mata o Coringa na frente do Batman e instaura uma ditadura. Vários super-heróis acabam ficando do lado dele. A exceção é o Batman, óbvio, né? Que acaba montando uma resistência para lutar contra a opressão do Azulão. Então eu acho que essas duas cenas podem ser um indicativo de que a DC vai adaptar a saga Injustice em algum momento. Não no próximo filme, obviamente, mas quem sabe um pouquinho mais adiante. O filme da Liga da Justiça vai ser dividido em duas partes e vai ter uma relação direta com Darkseid, como a gente acabou de ver. Talvez o final dessa segunda parte possa apontar para esse novo arco. Injustice seria, em última análise, a concretização dos receios que muitas pessoas tinham em relação ao Super-Homem nesse Batman vs Superman. O receio de que ele poderia eventualmente acabar causando mais mal do que bem ficando na Terra. E como é que essa cena pode ter sido possível? Porque o Flash tem a capacidade de voltar no tempo. E se a visão do Batman daquele mundo apocalíptico for realmente uma visão do futuro, o Flash pode ter voltado para avisar o Bruce de tudo que tá prestes a acontecer. Tá, mas como é que o Bruce Wayne pode ter visto uma imagem dele mesmo morrendo lá no futuro? Bom, o que eu vou dizer agora é a mais absoluta especulação, certo? Não me apedrejem depois disso, é só uma teoria minha particular. Todo mundo sabe que sem o Batman seria simplesmente impossível derrotar o Superman. Então, a morte do morcegão pode ser um daqueles momentos de convergência no espaço e no tempo em que a história se transforma e muda definitivamente. A morte do Batman pode ter sido o motivo de o Flash ter voltado no tempo. E com a abertura desse portal quântico, o Bruce Wayne pode ter conseguido dar uma olhada no que estava lá do outro lado. Assim como acontece com o Cisco na própria série do Flash. Existe uma teoria na física moderna que se chama o paradoxo de Tolman. Essa teoria diz que em condições ideais, um dispositivo hipotético poderia enviar sinais para o passado. Segundo Tolman, uma partícula mais rápida que a luz, ou no nosso caso um jovem que tivesse essa mesma capacidade, poderia conduzir a violações da causalidade, a relação de causa e efeito dos eventos. Ou seja, ele poderia transformar o passado e mudar o futuro. E se, nesse futuro de onde o Flash veio, os super-heróis não tivessem se juntado e formado a Liga da Justiça? E se eles tivessem combatido em separado? A gente sabe, né? Divided we fall. Divididos nós caímos. A volta do Flash, como sempre acontece, acaba alterando a linha do tempo, e justamente porque ele voltou, segundo o paradoxo de Tolman, o futuro de onde ele veio pode não existir mais. Em vários outros filmes esse tipo de coisa acontece. Na nova versão de Star Trek, o J.J. Abrams usou isso para fazer um reboot e começar tudo do zero com a tripulação da Enterprise, do mesmo ponto de onde a série clássica partiu lá em 1966. Por falar nisso, eu tenho um vídeo muito legal sobre Star Trek, vou deixar aqui em cima para você assistir depois. E o queridíssimo professor Emmett Brown também fala sobre isso em cada um dos filmes de Volta para o Futuro. E é justamente por ter tido essa visão e ela não ter sido um sonho que o Bruce Wayne vai ficar tão obcecado pela ideia de montar uma liga. E por causa da volta do Flash e das palavras dele: "Ache a gente, Bruce! Você tem que achar a gente!" A partir de agora vai passar a existir uma Liga da Justiça. Eu vi muita gente dizendo que no final de Batman vs Superman, o Bruce vai atrás dos outros super-heróis baseado só em um pressentimento e que isso era uma falha no roteiro. Cara, um pressentimento, ele teve uma visão do futuro e do pior futuro possível. Um futuro no qual o Azulão ficou descontrolado e instaurou a ditadura na Terra. E pior, com a ajuda do Darkseid.
coitado do Batman, né? Num filme ele tem que salvar a mãe do Superman, depois ele tem que salvar a namorada do Superman, depois ele tem que juntar toda a galera. É tudo nas costas do morcego. Ninguém merece. Bom, e se em algum momento nos filmes nós vamos ter uma adaptação de Injustice, isso eu não sei, mas que seria muito legal, isso seria. Essa cena do Flash também poderia apontar para uma adaptação de Crise nas Infinitas Terras, que é uma outra saga da DC, mas eu realmente apostaria em Injustice. De qualquer forma, a DC tá com a faca e o queijo na mão para fazer uma saga épica com esses filmes da Liga da Justiça. Bom, por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo que eu vou ser eternamente grato, e se inscreve aqui no meu canal porque toda sexta-feira tem um vídeo novo. Ah, e se você puder também compartilhe esse vídeo para que os seus amigos fiquem sabendo das novidades. E eu vou colocar aqui em cima também um link pro filme Injustice, que basicamente é o jogo sem as partes jogadas, mas é muito bacana e você vai conseguir entender do que se trata essa história. Além disso, tem outros vídeos meus para você curtir também, certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.